Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou fazer uma revisão para a prova de Sociologia, ok? Eu fiz o seguinte, eu peguei as questões dos formulários das aulas 3, 4, 5 e 6, né, que tem a ver com a matéria da prova. A matéria da prova, como vocês sabem, a matéria vai ser as grandes correntes sociológicas, né? As correntes sociológicas clássicas, né? O positivismo, com o pensamento do Comte, o Durkheim, e o pensamento do Marx e do Engels. Então a prova vai ser em cima desse assunto, tá? Então, como revisão, eu coloquei num documento separado aquelas questões dos formulários que nós fizemos, né, das tais aulas 3 à aula 6, né? Mandei para vocês têm essas questões com um gabarito, eu renumerei, né, ficaram 11 questões, eu renumerei, e vocês têm um gabarito no final aí desse documento. Eu vou agora comentar essas questões como revisão, beleza? Então dá uma olhada aqui, ó. Estou com elas no meu computador. Eu coloquei assim, aula 3, as questões, né, que eu tinha colocado na aula 3, que são as questões sobre o positivismo, sobre o Comte. Aula 4, as questões da aula 4 sobre o Durkheim. Aula 5 e 6, as questões sobre Marx e Engels. Beleza? Então vamos ver, ó. Na primeira questão 1, né, da aula 3, a pergunta foi o seguinte: a respeito do pensamento de Saint-Simon e de Comte, assinale a alternativa incorreta. Ora, Saint-Simon é considerado por alguns uma espécie de um precursor, um iniciador do pensamento sociológico, então de ideias do positivismo, que depois só ficaram claramente definidas a partir do Comte. Geralmente o Comte é considerado o pai da sociologia e o pai do positivismo. Agora, o Comte trabalhou para o Saint-Simon numa época, né? Então ele acabou incorporando ideias do Saint-Simon. Então, de certa forma, o Saint-Simon acabou sendo pioneiro em alguns elementos que depois marcariam a sociologia propriamente dita e o pensamento, né, do Comte. Então fala assim, ó, está querendo saber a alternativa incorreta, o que é que está errado, tá? Na letra A fala assim: para Saint-Simon, o declínio e superação da sociedade feudal europeia foi produto de uma evolução que combinou progresso material e transformações culturais. O mosquitinho aqui que está me atacando. Esse item está correto. Quer saber o que está errado? Na visão do Saint-Simon foi isso: o desenvolvimento econômico, tecnológico, material, ao mesmo acompanhado de mudanças na cultura, nos valores, foi fundamental, né, para a evolução da sociedade, saindo daquele estágio do feudalismo, né, que marcou a Idade Média e um período inicial da Idade Moderna. Então não é a resposta. Quer saber o que está errado? B. As ideias saint-simonianas sobre a reorganização da sociedade baseada na industrialização ficaram conhecidas como industrialismo, que pressupunha uma intervenção do Estado na economia. Esse item está correto, pessoal. O Saint-Simon ele era um defensor da industrialização, mas ele defendia uma industrialização coordenada pelo Estado, para tentar evitar problemas sociais oriundos do próprio processo de industrialização, conflitos sociais entre trabalhadores e patrões, da classe operária, né, e a classe dos proprietários das indústrias. Então ele defendeu a industrialização por meio de uma intervenção estatal que não só iria estimular a industrialização em si, mas iria evitar os conflitos sociais, amenizando os conflitos sociais. Ele chamou isso de industrialismo, ok? Está correto esse item, então a resposta não pode ser ele. C. Saint-Simon acreditava que os conflitos sociais poderiam ser superados na nova sociedade industrial se ela fosse dirigida por uma elite de industriais e cientistas, em prol da coletividade. Perfeito. O Saint-Simon acreditava nisso. Ele acreditava que a nova sociedade industrial, por meio dessa ação do Estado, teria que ser dirigida por uma elite de técnicos, cientistas, engenheiros, economistas. A gente chama de tecnocracia. E que esse pessoal com conhecimento adequado iria não só estimular a industrialização, mas iria tomar medidas para superar, né, os conflitos sociais. Então esse item está perfeito, não é o que está errado. Então só pode ser a letra E, mas vamos ver o que diz a letra E. Apesar de defender reformas sociais, Saint-Simon foi considerado um antissocialista, que reivindicava um regime político autoritário para proteger os bens produtivos privados. Está errado. Saint-Simon defendeu sim reformas sociais. Por essa razão ele foi considerado um socialista, reformista, um reformador socialista. Não era aquele socialismo marxista, né? Porque o Saint-Simon
vai elaborar essas ideias antes do Marx, né, e do Engels. O Marx nasceu em 1818, né? O Saint-Simon morreu em 1820 e poucos. Mas, enfim, o Marx era uma criança, né, quando o Saint-Simon morreu. Então, as ideias do Saint-Simon vão representar uma visão de socialismo pré-marxista que muitos chamaram depois de socialismo utópico. Então, ele vai defender reformas sociais, mas preservando o próprio capitalismo, mas criando leis, medidas que protegessem os trabalhadores na sociedade industrial, na sociedade capitalista. Então, ele foi, sim, considerado um socialista. Não marxista, mas um socialista chamado utópico. Então a resposta é a letra E. Ok? Aí na questão 2, fala assim, ó. A respeito do pensamento de Comte, assinala a alternativa correta. A. O positivismo, Comte, como eu comentei, é considerado o pai do positivismo, corrente filosófica e sociológica criada por Comte, foi uma radical ruptura com o iluminismo, que questionava a possibilidade de se construir um conhecimento científico da sociedade. Está errado. O Comte criticava sim o iluminismo, mas na visão dele o iluminismo era o pensamento filosófico que levou à Revolução Francesa. É nesse sentido que ele questionava, que ele criticava o iluminismo. Agora, o iluminismo em si, ele defendia sim uma interpretação científica da sociedade. Achava que nós, seres humanos, tínhamos condições de explicar toda a realidade por meio da ciência. Então a sociologia ela é herdeira dessa visão iluminista de realidade. A sociologia acreditando que é possível explicar cientificamente como a sociedade funciona. Então, nesse sentido, a sociologia ela herda essa tradição iluminista. Então, Comte criticou o iluminismo não porque ele pretendia explicar cientificamente a sociedade. O Comte criticou o iluminismo porque ele acreditava que o iluminismo, do ponto de vista filosófico e de doutrina política, levou à Revolução Francesa. E ele condenou as desordens geradas pela Revolução Francesa. Então, a letra a afirmativa A está errada. Não é a resposta. B. Comte acreditava que a Revolução Francesa foi necessária e positiva para a construção de uma nova sociedade. Acabei de comentar que ele foi um crítico, né, da Revolução Francesa, então ele tinha uma visão negativa da Revolução Francesa. De uma nova sociedade embasada no pensamento científico e na economia industrial, sendo um fator de progresso da humanidade. Não, ele criticou a Revolução Francesa, na visão dele a Revolução Francesa gerou desordem, conflitos sociais, um caos desnecessário. C. O positivismo reivindica para a sociologia um procedimento metodológico próprio, distinto do utilizado pelas ciências naturais. Está errado. Porque a metodologia defendida por Comte pelo positivismo, a metodologia nas ciências sociais, seria baseada na metodologia das ciências naturais, né, da física, da química, né, da astronomia, né, da biologia. Então ele acredita que é possível, por meio do mesmo método, um método científico comum às ciências naturais e às ciências sociais, né, desenvolver esse conhecimento da sociedade. Então esse item está errado. O item D. Segundo Comte, que afirmava que a sociedade possuía leis invariáveis, a sociologia deveria se ocupar dos fenômenos sociais constantes e repetitivos observáveis. Verdadeiro. Verdadeiro. Quer dizer, na visão do Comte, a sociologia vai buscar aqueles fenômenos que se repetem ao longo da história e que podem ser explicados por meio de leis, que são as mesmas, né, independente da época, independente, né, da sociedade. São os fenômenos que são constantes, são repetitivos, né, e são observáveis, né, pelo observador, pelo sociólogo, né, que vai compará-los, tentar descobrir o seu funcionamento por meio dessas leis. Então a resposta é a letra D. Mas na letra E fala assim, ó, Comte não acreditava que a descoberta e a compreensão dos fenômenos sociais pudessem remodelar a sociedade, já que cabia ao sociólogo muito mais descrever a realidade do que transformá-la. Não, ele vai defender o ideal de ordem e progresso. A ideia de que era... ele herdou isso do Saint-Simon, que realmente é possível criar um Estado controlado ou composto por tecnocratas que vão tomar medidas que vão favorecer o desenvolvimento industrial e, ao mesmo tempo, manter a ordem. É o ideal da ordem e progresso. Okay? Então a letra E está errada. E por falar em ordem e progresso, esse ideal do Comte, do positivismo, teve uma grande influência política em vários países, inclusive no nosso país, né, inclusive no Brasil. E é o que trata a questão 3. A influência política do positivismo pode ser percebida na A. Difusão de regimes democráticos baseados no liberalismo econômico, contrários à intervenção estatal na economia. Está errado.
porque os positivistas vão defender um Estado forte, de certa forma até autoritário, para alguns podia até ser mesmo uma ditadura, que vai interferir na economia e assegurar o progresso. Então não pode ser a letra A. B. Pode ser percebida no regime socialista de Porfírio Dias, criado na Revolução Mexicana, inspirada no ideal da ordem e do progresso. Está errado. O Porfírio Dias foi um ditador com influência do positivismo, mas ele não foi socialista. Não, ao contrário, ele vai defender, ele vai tomar medidas que vão acabar beneficiando a elite econômica do México. Agora, realmente o governo dele foi influenciado pelo positivismo. O erro está dizendo, quando o item diz que ele foi socialista. C. O lema da bandeira nacional do Brasil republicano, que traduz a preferência kantiana pelo estágio metafísico do conhecimento humano. Está errado. Lembra que o Kant acreditava que a humanidade evoluiu a partir de 3 estágios do conhecimento: teológico, baseado mais na religião, o metafísico, né, que já tinha uma capacidade de abstração, mas que não tinha um embasamento científico, e o positivo, que é o científico propriamente dito, né? Teológico, metafísico e o positivo. Então o Kant vai defender o estágio positivo e não o metafísico, que ele, aliás, desprezou. Então a resposta só pode ser a letra D de dado. E é a letra D que fala assim, ó, autoritarismo modernizador que caracterizou o Estado Novo de Vargas e o regime militar no Brasil. Exatamente. Regimes autoritários, ditatoriais, que estimularam a industrialização, que criaram ou preservaram leis trabalhistas, né, no caso, quem criou foi o Vargas no Estado Novo, o regime militar preserva, para tentar manter a ordem e assegurar o progresso, que é o lema, né, positivista, né, de Kant, ou o lema kantiano, né, do positivismo. Ok? Beleza? Então a resposta é a letra D de dado. Eu vou parar aqui para não ficar muito longo esse vídeo e continuo no próximo. Tudo bem? Já volto.